livro do profeta Zacarias, capítulo 3, a princípio, o versículo 1. Amém? Para ganharmos tempo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Amém? Vamos parar por aqui por um momento. O profeta Zacarias, homem de Deus, recebe do Senhor uma revelação, não a respeito de qualquer pessoa, não a respeito de um presbítero, de um diácono, de um cooperador ou de um simples pastor, mas a revelação acerca do sumo sacerdote. Josué não era qualquer sacerdote, meus irmãos. Josué era o chefe do sacerdote, e não somente chefe, por ele ser sumo sacerdote, algumas coisas no templo, algumas coisas, vamos assim dizer, na igreja, somente ele podia fazer e mais ninguém. Mas o interessante é que nós lemos aqui claramente que, embora Josué estivesse diante do anjo do Senhor, e preste atenção na forma como está escrito, o anjo do Senhor está com letra maiúscula. Todas as vezes que a palavra anjo na sua Bíblia estiver com letra maiúscula, segundo a teologia, é porque está se referindo ao próprio Deus, não é a um anjo qualquer. Josué, o sumo sacerdote, estava ali cumprindo o seu ofício, estava ali exercendo o seu ministério diante da presença de Deus, no templo de Deus, mas algo assustou o profeta. Por quê? Porque ele olhou à direita de Josué, e quem estava à direita de Josué? O próprio Satanás. Satanás, meus irmãos, à direita daquele homem significa influência, significa autoridade. Jesus está onde? À direita de Deus, simbolizando a autoridade. Satanás à direita do sumo sacerdote, do principal pastor da religião judaica daquela época, significa uma influência e uma autoridade de Satanás na vida daquele homem. Mesmo ele exercendo o seu ministério, mesmo ele ali diante do Senhor, mesmo ele tendo acesso ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Mas pastor, o que aconteceu? Como um sumo sacerdote, como um homem de Deus, como uma pessoa tão importante aos olhos do Senhor, estava ali com aquela opressão? É comum nós ouvirmos falar que tal pessoa está com encosto, né? Josué não estava com encosto qualquer não, era o próprio Satanás que estava ali à direita daquele homem. E sabe o que me assusta, pastor Carlos? Todas as vezes que Josué ia finalizar o culto, ele levantava a mão direita para abençoar o povo, e Satanás a centímetros da mão direita dele, e ele não percebendo. Mas pastor, o que aconteceu? O que aconteceu na vida daquele homem para que Satanás se aproximasse de tal forma? Meus irmãos, embora o texto não revele, o versículo 3, nós podemos ter uma pequena noção do porquê Satanás estava ali à direita de Josué, enquanto ele estava exercendo o seu serviço ministerial. E que isso sirva de alerta. Que isso sirva de alerta, meus irmãos. Não confie no seu título de diácono, de presbítero, de cooperador. Também como eu e o pastor Carlos, não devemos confiar em nosso título de pastor. Não confie em minha roupa de crente. Isso aqui não nos garante nada. O título não nos garante nada. O que nos garante é uma vida constante, diária, diante do trono de Deus. O sumo sacerdote Josué estava bem trajado. Naquele tempo, eles se vestiam com roupas talares, um turbante na cabeça, vestes brancas. Era o necessário, eram as vestes que de fato um sumo sacerdote deveria usar. Mas algo na vida daquele homem, por mais que ele estivesse bem vestido, por mais que aos olhos dos judeus, dos israelitas, ele estava ali como sumo sacerdote, cumprindo o seu ministério no espiritual, e somente um profeta de Deus para ver o espiritual, ele estava totalmente debaixo da opressão e da influência de Satanás. E o versículo 3 nos mostra
algo terrível. Ora, Josué estava diante do anjo do Senhor, vestido com roupas muito sujas. Vestido com o quê? Com roupas muito sujas, com vestes imundas. Um estudo que certa vez eu fiz revela que essa sujeira aqui, pastor Carlos, era sujeira de fezes humanas. A sujeira que Zacarias viu nas vestes do sumo sacerdote Josué não era uma sujeira de poeira, não era uma sujeira de ter encostado em alguma coisa suja de graxa, era fezes, era cocô. Mas isso era no espírito. Na esfera física, material, quem olhava para aquele homem, bem trajado, bem vestido, que grande homem de Deus, olha só que porte, um sumo sacerdote bem vestido. Mas Deus mostrou para o profeta Zacarias que havia podridão e sujeira naquelas vestes. O que ele fez? Qual foi o pecado? Qual foi a iniquidade? Qual foi a transgressão que Josué cometeu para que as vestes dele ali estivessem sujas e imundas, dando legalidade para Satanás se aproximar do ministério dele? Ele estava exercendo o ministério, ele estava diante do Senhor, cumprindo os seus deveres ministeriais. Nós não sabemos. E pouco importa, não existe pecadinho e nem pecadão. O mínimo pecado já é o suficiente para sujar as nossas vestes. Mas o que me espanta é que esse homem, que esse sumo sacerdote estava nessa situação e o coração dele estava tão duro, o coração dele estava tão constrangido que ele não percebeu, que ele não se atentou e continuou exercendo o seu ministério. E muito facilmente, meus irmãos, isso acontece na igreja. Muito facilmente isso acontece na casa de Deus. Vou começar de pastores, porque eu sou pastor. Pastores bem trajados, com o sapato na graxa, com a calça bem passada. Quem olha de longe, opa, é um pastor que está vindo ali. Mas no espírito, as vestes sujas. Diáconos, presbíteros. Mas eu não vou deixar a batata quente somente para aqueles que têm cargo na igreja, ovelhas também, que vêm aqui à frente e recebem uma oportunidade e pedem ajuda da igreja. Por favor, me ajude a cantar. Bem vestidos, bem trajados, mas espiritualmente com as vestes sujas. E o pior, dando legalidade para demônios, ou, como no caso do Josué, o próprio Satanás se colocar à direita daquela pessoa. Aleluia. Meus irmãos, essa é uma palavra para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma palavra para o povo de Deus. Aleluia. Na verdade, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é para o povo de Deus. Não pense que a Bíblia foi escrita para aqueles que estão na perdição. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. Por que você diz isso, pastor? Simples. Como a Bíblia começa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia é para quem acredita em Deus. A Bíblia é para quem acredita que Deus criou os céus e a terra. Porém, dentro dessa palavra existe uma mensagem de salvação, que nós, o povo de Deus, devemos proclamar àqueles que estão nas trevas. Mas a Bíblia, essencialmente, é para quem crê em Deus. É para quem crê que Deus, de fato, é o Criador. Toda e qualquer exortação, principalmente no púlpito, é para a igreja. Mas talvez algumas ovelhas podem pensar, tentando se esquivar da surra, da paulada de Deus. Mas pastor, está falando claramente um sacerdote. O senhor está errado, essa palavra não é para a ovelha. Essa palavra é para o senhor, segura essa batata quente. Essa palavra é para o pastor Carlos Oliveira. Pastor Carlos Oliveira, chupa essa manga. Não, Nanina, não. Essa palavra, meus irmãos, é para cada um de nós. Primeiro, porque hoje não existe nenhum sumo sacerdote nessa terra. Sabia disso? Não existe. Existem sacerdotes, sumo sacerdote não. O ministério do sumo sacerdote não existe mais, porque hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 10 nos revela isso. Nós, pastores, somos sacerdotes.
sacerdotes do sumo sacerdote. Glória a Deus. Aleluia. Então essa palavra é também para os sacerdotes, como também para toda a igreja. Aleluia. Mas pastor, ainda assim eu não me convenci, porque está lá dizendo claramente que é o sumo sacerdote. Tudo bem, não existe mais sumo sacerdote, só existe sacerdotes, mas ainda assim sacerdotes são pastores. E quem disse que é só pastores? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 em diante. O apóstolo João assim começa escrevendo: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aleluias! Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Quem aqui foi alcançado pelo sangue de Jesus? Você é um sacerdote de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus, você recebeu um título nas regiões espirituais. Não somente o título de filho de Deus, mas um ministério espiritual sacerdote. Mas pastor, ainda assim eu não me convenço, porque se eu sou sacerdote, eu não tenho igreja. É vocês, pastores, que estão à frente de igreja. E quem diz que Deus habita em templos feitos por mãos humanas? A presença de Deus está aqui nesse exato momento, meus irmãos, porque nós estamos aqui clamando pela presença dele. Ou vocês acham que quando essa igreja está vazia, Deus está aqui? Não, não. Porque o que ele disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele se faz presente. Quando essa igreja está vazia, ele não está aqui não. É um lugar consagrado, é um lugar separado, continua sendo. Mas a presença manifesta, a presença viva, é quando o povo de Deus se reúne como igreja para adorar. E deixa eu apertar o funil. Você tem um templo. O seu coração, o seu corpo, a sua vida. Você é responsável pelo templo do Espírito Santo que foi fundado aí no seu coração no exato dia em que você aceitou Jesus. Hebreus capítulo 3 tem um versículo que eu amo e o meu coração se derrete de amor diante de Jesus quando eu leio. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. E esta casa somos nós, se guardarmos firmemente a ousadia e a exultação da esperança. Cristo é fiel em sua casa, e o escritor de Hebreus nos revela que essa casa é quem? Somos nós. Como isso me constrange? O Deus que tem um alto e sublime trono, ele olha para o Senhor e vê uma casa. O Deus que tem um alto e sublime trono, ele olha para você e vê uma casa onde ele repousa a glória dele. Mas ele não deixou essa casa entregue às moscas. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos sacerdotes a zelar por essa casa, chamado Templo do Espírito Santo, que aqui está estabelecido. Não sabeis vós que sois casa de Deus, que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pergunta o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E parece que até hoje essa pergunta tem que ser feita, né, pastor? Parece que nós nos esquecemos. É como se dia após dia o Espírito Santo tivesse que fazer essa pergunta a mim, a você. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. Meus irmãos, eu tenho uma casa, eu moro ali na Rua do Campo, número 151. Não é qualquer pessoa que entra em minha casa. Mas se qualquer pessoa não pode entrar na minha casa, as 4 paredes do meu lar, por que será que então que nessa casa aqui que é de Deus, eu e você estamos permitindo que muita porcaria, que muita sujeira entre? Aleluia. No livro de Deuteronômio, o Senhor diz: não coloque nada amaldiçoado dentro da tua casa.
para que você não se torne maldição, como aquela maldição que entrou. Ainda no Antigo Testamento, o Espírito de Deus nos alertando a ter zelo a respeito desse templo, dessa casa, dessa morada espiritual que nós somos e da qual Deus nos constituiu sacerdotes. Como está a nossa casa? Como estão as nossas vestes sacerdotais? Meus irmãos, precisamos permitir com que o Espírito Santo, através da palavra, nos quebrante de fato. O problema é que nós só queremos o mover do Espírito Santo. O problema é que nós só queremos sapatear, rodopiar, sentir um arrepio, voltar para casa falando glória a Deus, que culto. Mas quando chega em casa, liga a televisão e através das janelas da alma, um monte de vômito de Satanás adentra dentro da casa de Deus. Meus irmãos, eu não dou um único crédito e eu não estou desmerecendo ninguém e nem julgando alguém. Mas se eu souber que um pastor, que um levita, um cantor, seja ele quem for, que ousa pegar um microfone para cantar ou para pregar, se eu souber que aquela pessoa, dentro da sua casa, assiste, por exemplo, o Big Brother Brasil, aquela pessoa para mim não tem nenhuma credibilidade espiritual. Não tem. Porque essas porcarias, a Fazenda, Big Brother, são vitrines de Satanás. São bandejas de Satanás que atiça a concupiscência dos nossos olhos. Certa vez Jesus Cristo disse que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Podemos aplicar que esse ladrão é Satanás. Você já viu algum ladrão tentar entrar por uma casa forçando diretamente a porta? Geralmente ele vai da janela, porque é mais comum a pessoa deixar uma janela aberta ou deixar não muito segura. Ladrão sempre vai em primeiro lugar tentar forçar a janela. E o Senhor Jesus disse que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Ora, se a nossa alma tem uma janela, significa que a nossa alma é uma casa. Significa que é um lar, que é um templo. Assim como Josué tinha um templo para zelar, assim como o sumo sacerdote Josué tinha um templo ali para exercer o ministério, nós temos um templo chamado coração, chamado alma, chamado templo do Espírito Santo que aqui está. Mas qual tem sido o nosso zelo? Qual tem sido o nosso zelo, meus irmãos, a respeito dessa casa? Isso aqui tem sido útil para quem? Para mim, para você ou para Satanás? Para quem isso aqui tem sido útil? Constantemente eu compartilho para a igreja algo que um dia o Espírito Santo constrangeu o meu coração, porque, meus irmãos, eu fui corrigido nisso tudo que eu estou pregando aqui. Nisso tudo que eu estou pregando. Glória a Deus. E certa vez o Espírito Santo me fez refletir no seguinte: no dia que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo ele veio aqui, morar dentro do meu coração. Da mesma forma, o Espírito Santo está habitando aí, dentro do seu coração. E um dia o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: o que é que você está me obrigando a assistir na sua televisão? O que é que você está me obrigando a ver no seu celular? Você sabia que o Espírito Santo assiste tudo que você assiste? Você sabia que o Espírito Santo observa tudo aquilo que você observa no seu celular? Ele está em você. É por isso que ele sente ciúmes. Ele sente ciúmes. Somos casa, meus irmãos. Somos templo. E desse templo nós somos sacerdotes. Há pouco tempo atrás, uma música do Regis Danese estava fazendo sucesso. Entra na minha casa, entra na minha vida. Será que queremos mesmo que Jesus entre na nossa casa? Será? Porque infelizmente quando ele entra, a gente deixa ele na varanda. Jesus pode até entrar em casa, mas fica aqui na sala, tá bom? Fica aqui na sala. Eu posso até fazer um cafezinho, posso até trazer uma Coca-Cola para o senhor. Não ande pela casa não.
Mas já pensou? Se nós darmos total liberdade para Jesus não somente entrar na nossa casa, mas entrar dentro do nosso quarto, abrir a gaveta do nosso guarda-roupa, jogar no chão e ver o que tem escondido ali no fundo da gaveta? Já pensou Jesus meter a mão na gaveta do seu guarda-roupa, pegar um trem lá de dentro, olhar para você e perguntar: o que significa isso aqui? Essa gaveta é o nosso coração. Aleluia. Essa gaveta é o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda, Jesus não precisa que você dê a Ele liberdade para Ele colocar a mão no seu coração. Ele coloca. Porque no dia que Ele morreu na cruz, Ele recebeu poder e autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre o teu coração. Jesus tem liberdade. Quer você dê ou não, Jesus tem liberdade para colocar a mão no teu coração. Será que ao colocar a mão no seu coração e ao retirar, Ele sente ânsia de vômito? Ele sente vontade de vomitar? Aleluia. Vamos purificar as nossas vestes, meus irmãos. Glória. Eu creio que o profeta Zacarias não somente teve essa revelação, mas ele se posicionou a clamar e a interceder, e eu tenho certeza, ele foi até aquele homem para alertar ele a respeito daquela situação. Porque infelizmente, muitos são os profetas que recebem revelação para fazer fofoca, ou até para se alegrar. Uau, eu tive um sonho, uma visão a respeito do irmão, bem que eu sabia que era só fogo de palha, sem entender que aquela revelação foi Deus confiando nela, para que ela orasse e intercedesse, para que ele clamasse ou intercedesse. De repente não foi nenhuma revelação espiritual, de repente andando pelas ruas, o irmão vê um irmão na fé tropeçando, caindo, fraquejando em algum pecado, e em vez de se compadecer e orar, na mesma hora: pastor Carlos, logo o senhor não sabe que eu acabei de vir aqui, fulano de tal está bebendo, e entra em contato, não é para constranger o coração do pastor, para tomar atitude, mas para sentir a alegria da fofoca. Parece que ele está preocupado, mas na verdade ele quer espalhar a miséria do irmão. Ah, pastor, então não é para compartilhar com o pastor a respeito de um irmão que está fraco, que está debilitado? É, mas que seja com boa intenção, que seja com compaixão e com misericórdia, e não com intercessoca. Intercessoca é a mistura de intercessão com fofoca. Não é nova essa. Dias atrás eu aconselhei o círculo de oração lá na igreja a respeito disso. Minhas irmãs, tomem muito cuidado quando vocês forem ao círculo de oração e for pedir oração a respeito de alguém. Cita só o nome da pessoa, não precisa destrinchar o que está acontecendo com a pessoa, não. Só fala: meus irmãos, vamos orar para fulano de tal, porque ela precisa da misericórdia de Deus. Não precisa, de repente aquela pessoa se abriu só para você. Aí você chega no círculo de oração com as 10 pessoas, não, cita só o nome da pessoa. Vamos orar pela irmã, ela está necessitada, ela está carente. Esqueça o que ela falou para você, ela confiou em você. Se fosse para ela falar para o círculo de oração, ela iria no círculo de oração. Não podemos transformar intercessão em intercessoca, amém? Porque isso suja as nossas vestes. Isso suja, meus irmãos, as nossas roupas espirituais. Mas o profeta Zacarias recebeu a revelação e entendeu que precisava clamar, interceder pelo sumo sacerdote. E certamente isso ele fez. E eu tenho certeza que ele fez isso porque no versículo 2 nós vemos o Senhor dizer: que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor te repreenda. Deus levantou a voz para repreender Satanás, que estava ali à direita de Josué. E a continuação da leitura, nós vamos ver que Josué teve o seu ministério restaurado. Deus ordenou com que os servos fossem até Josué, removesse aquelas vestes sujas de cocô, de fezes, tirasse o turbante, as vestes, e colocasse roupas novas, roupas resplandecentes. A continuidade do texto revela que Josué recebeu uma palavra profética da parte do Senhor, recebeu um renovo profético da parte do Senhor. Deus não dispensou aquele homem, Deus não jogou aquele homem na latrina, porque há esperança, sempre há esperança para o caído, sempre há esperança para aquele que está fraco na fé. E graças a Deus que há esperança, porque se não fosse isso, meu irmão, há muito tempo
há muito tempo já seríamos consumidos se não fosse a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. E Josué viveu esse renovo. Glória a Deus. Certamente ele foi humilde, ouviu a exortação do profeta Josué, assim como Davi ouviu a exortação do profeta Jonatas, contritou o coração, clamou pela misericórdia do Senhor e recebeu o perdão. E ao receber o perdão daquele pecado, Satanás foi expulso. Meus irmãos, deixa eu falar algo aqui para vocês. Não existe macumba, não existe magia negra, não existe feitiçaria que tem autoridade para colocar um demônio à direita de ninguém. É o pecado que dá essa legalidade. Os demônios são como urubus. Uma maldição demoníaca só vai repousar na vida de uma pessoa se houver um puleiro para aquele urubu pousar. E esse puleiro se chama pecado. Sem pecado, meus irmãos, sem a possibilidade do demônio se colocar e te oprimir e ficar ali manipulando a sua vida. Jesus Cristo, ele não morreu na cruz para nos libertar dos demônios, foi para nos libertar do pecado. Aleluia. Porque o pecado é a corrente que nos aprisiona aos demônios. Por isso, é necessário que o pecador se arrependa antes de ser liberto. Aleluia. De nada adianta eu colocar a mão na cabeça de uma pessoa possessa por um demônio e somente expulsar o demônio e não conduzir aquela pessoa ao arrependimento por meio do Evangelho de Jesus Cristo. O demônio vai ser expulso porque ele tem que obedecer o nome de Jesus. Mas dias depois ele volta e vê o quê? O coração da pessoa vazio, sem o Evangelho ali dentro habitando. E ele volta e traz mais 7 para destruir aquela pessoa, porque aquela pessoa continuou com as vestes sujas. Ela não se arrependeu, ela não clamou pelo sangue de Jesus. Amém? Mas, meus irmãos, cada um de nós aqui, dentro dessa casa chamada igreja, cada um de nós aqui somos casa, somos morada, somos templo do Deus vivo. Cada um de nós aqui somos sacerdotes que devemos zelar, não somente dessa casa, mas das nossas vestes espirituais. Ah, pastor, mas o que fazer? O que fazer para manter as minhas vestes limpas? O que fazer para manter esse templo limpo? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, então teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus irá nos purificar de todo pecado. O segredo, meus irmãos, está na luz. O segredo está na comunhão com o corpo de Cristo. Porque ao permanecermos na luz e na comunhão com o corpo de Cristo, inevitavelmente o sangue de Jesus vai nos purificar. Não tente guerrear contra o pecado com a sua própria força, você vai perder. Guerreie contra o pecado, andando na luz e coberto com o sangue de Jesus Cristo. Porque andando na luz e coberto pelo sangue de Jesus, seremos fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Não somente para vencer Satanás e seus demônios, mas para vencer o pecado. Porque, como eu disse aqui há pouco, é o pecado que dá legalidade para Satanás e seus demônios se aproximar da nossa vida. E entenda, meus irmãos, Satanás quer destruir, Satanás quer matar, Satanás quer dilacerar as pessoas, acredite, ele quer. Mas o que Satanás mais quer, sabe o que é? É se aproximar da sua vida sem que você perceba. É se aproximar da sua vida e fazer do seu coração um puleiro, fazer do seu coração uma habitação de urubus, sem que você perceba. E enquanto isso, assim como Josué, você vai continuar recebendo oportunidade, você vai continuar recebendo oportunidade para ler uma palavra, você vai continuar recebendo oportunidade para pregar, se assim o seu coração permanecer duro, se assim o seu entendimento permanecer cego. Mas se você andar na luz, se você buscar comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, o sangue de Jesus vai purificar, o sangue de Jesus vai nos purificar, e seremos lavados e remidos por meio do perdão de Jesus Cristo, e seremos renovados para sermos sacerdotes e zeladores dessa casa, desse templo que está aqui no meu coração e no seu coração. Amém? Essa é a palavra que eu tinha a compartilhar com a amada igreja, e eu agradeço a Deus por ter me dado condições
para estar compartilhando esta palavra que primeiro falou ao meu coração. Todo pregador, meus irmãos, tem que ser um pregador pregado na palavra. Eu estou pregando essa palavra porque essa palavra primeiro foi pregada aqui na minha alma. Deus está exortando a igreja através da minha vida porque primeiro Ele me exortou através desta palavra. E que a amada igreja permita com que o Espírito Santo exorte cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Não permita com que as pedras, não permita que os espinhos, não permita que os ladrões espirituais que Satanás irá enviar para tentar roubar essa palavra do seu coração tenha êxito. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, esconda o seu coração na presença de Deus, para que ele continue sendo templo e morada do Deus Altíssimo. Amém? E assim eu agradeço essa preciosa oportunidade. E que a graça, a unção e o poder do Deus vivo continue sobre esse ministério em nome de Jesus.